Vamos para a palavra? Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Ficou bom? Glória a Deus. A minha esposa não gosta de tirar foto minha, não. Eu levo ela, às vezes eu deixo meu celular com ela e falo assim: Patrícia, tira umas fotos para mim postar depois, né? Aí as fotos saem tudo assim, cara. Ela fala: você não fica parado? Eu falei: mas não tem jeito aí. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dara vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures o da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que há Deus em outro lugar. Agora sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite. E nós te convidamos: Espírito Santo, seja bem-vindo. Encha essa casa, Pai, da tua presença, da tua unção. Derrama do teu poder sobre nós, ó Pai. Abre o nosso entendimento.
Derrama sobre nós espírito de revelação. Abra o nosso coração, ó Deus, para que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Tira toda a capa, Senhor Pai, do orgulho, derruba toda a religiosidade, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos Te ouvir, Te compreender com clareza, ó Pai. Que a Tua palavra nessa noite venha gerar vida, venha trazer mudança, Senhor Pai, na nossa conduta de viver, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa palavra a Ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma passagem, eu acho que bem conhecida. Fala sobre um comandante que era muito próximo do rei da Síria, né? Que se chama Naamã. E de alguma forma esse comandante, ele apresentava algumas regalias com esse rei, que até porque ele vai fazer um pedido ao rei, para que o rei possa fazer pedido para outro rei de outra nação, que é a nação de Israel, por conta de uma menina que ela tinha sido levada como escravo, e agora ela estava servindo dentro da casa de Naamã. O que eu acho interessante é que ele só conhece aquilo que o Senhor ele pode fazer através daquela menina que está ali como escrava, vivendo dentro daquela casa, né? Por quê, irmãos? Aquele homem, ele tinha uma capa de honra. Ele era um homem conhecido. Ele era um homem conhecido dentro da sua nação. Só que ninguém mais que outra pessoa, né? De repente, a sua esposa, não sei, poderia conhecer melhor do que aquela que estava dentro da sua própria casa. Então, aqueles que estão dentro da nossa casa conhecem realmente quem nós somos, não é verdade? Aqueles que estão próximo dentro do nosso lar, são esses que nos conhecem mais intimamente. E o que eu acho interessante é que quando esse homem chegava dentro da sua casa, ele arrancava essa capa de honra, né? E o que apresentava quando ele retirava essa capa de honra? A primeira coisa que se mostrava ali eram as suas feridas, porque a Bíblia fala assim que Naamã tinha lepra. Irmãos, hoje a lepra ela é conhecida como hanseníase, né? Só que ela tem cura. Mas nesse tempo não havia cura. E ela se espalhava sobre todo o corpo de uma pessoa, a ponto de isso poder trazer, de alguma maneira, algo que viesse a afetar toda uma cidade, de repente a casa, e ela tinha que ser retirada para fora. De alguma forma, esse homem, por conta das regalias, né, eu deduzo isso como um leitor da palavra de Deus, de alguma forma esse homem, ele carregava uma certa honra, que não aconteceu isso com ele. Ele ainda tinha algumas regalias com o seu rei. Mas quando ele estava dentro de casa, apresentava essas feridas para todos ali. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração nessa manhã, a respeito de nós tirarmos essa capa e apresentarmos as nossas vidas realmente diante de Deus. Porque, de repente, você chegou para esse culto, você está bonitinho aí, tomou banho, está cheirosinho, né? Fez o cabelo, fez a maquiagem, homem é mais prático, só faz o tupete, quem tem, né? Não é para todos. Mas você chegou aqui e todo mundo está conhecendo você pela aparência. Eu estou olhando, estou falando, ó, que bacana. Mas, irmão, só Deus sabe como encontra você por debaixo de tudo isso. Quem é você quando ninguém está te vendo? Porque somente o Senhor, Ele pode conhecer o mais profundo do nosso coração. Então eu não sei a maneira que você chegou aqui. De repente você carrega coisas dentro de você, que você luta por muitos anos, e você nunca abriu isso para ninguém. Talvez são tentações que estão dentro de você, que às vezes você precisa carregar uma capa de honra, e que de repente, se você expor isso, você pode perder o seu lugar. De repente você carrega feridas de situações onde as pessoas podem olhar para você e você expressa um sorriso muito lindo, mas por dentro de você o teu coração está sangrando de algo que aconteceu com você no teu passado, ou de repente algo que aconteceu com você recentemente.
Ou de repente por conta de alguma luta que você está passando. Quem conhece isso? Aqueles que são próximos e estão dentro de casa. Então quando ele tirava essa capa de honra, a primeira coisa que aparecia ali eram as suas feridas. Outra coisa que aparecia eram as suas dores. Por quê? Irmãos, a lepra ela alastrava para todo o corpo. E de repente da gravidade ao grau, né, que isso ia tomando conta, a pessoa sentia muitas dores pelo seu corpo. E até pedaços da sua pele ou da sua carne começavam a apodrecer e a cheirar. De fato, disso causar muitas dores. Então, quem estava vendo isso e conhecendo isso? Nós vemos filmes, né, de homens guerreiros que eles apresentam de uma maneira na frente do seu exército, mas quando eles estão dentro de casa, eles gemem de dores a noite inteira. E quem está enxergando isso? Aqueles de dentro de casa. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus sabe da dor que você está passando. Deus sabe das tentações que você enfrenta. Deus, ele conhece o mais profundo do seu coração. Mas para que o Senhor, ele possa fazer e trazer cura sobre a sua vida, essa máscara de honra, essa capa de honra, ela precisa cair por terra. Então nessa noite eu quero, através do Espírito Santo, te motivar a você tirar essa capa que você carrega e de repente ela é a única forma de mostrar que você está firme na presença de Deus ou diante de algumas pessoas, mas que ela precisa ser deixada hoje no pé do altar, para que o Espírito Santo ele venha te operar, ele possa ser cirúrgico em onde tocar na tua vida, amém? Que você possa entender que esse é o melhor lugar para você poder estar nessa noite, é na presença de Deus. E é na presença de Deus que ele tem poder de ele tocar no mais profundo, ele vai no mais secreto nosso. E ele tem o poder de restaurar, de transformar, de libertar, amém? Então esse homem, ele demonstrava também as suas dores. E junto com isso chegava também a frustração. Por quê, irmãos? Ele tinha tudo, mas do mesmo jeito ele não tinha nada. Havia uma frustração dentro desse homem. O que chegava junto com ele era o tempo de vida. Você já parou para pensar que você carregando uma enfermidade, que você sabe que ela vai te levar para a morte, que não tem cura? Eu não sei, de repente você está carregando isso dentro de você. De repente você não abriu isso para ninguém. Mas eu sei de uma coisa. Deus, ele é poderoso para te curar de qualquer enfermidade, amém? Deus, ele é poderoso para te curar de qualquer frustração, de qualquer situação. E para que isso possa acontecer, existem algumas coisas que essa palavra nos ensina a respeito das atitudes de Naamã que precisam cair por terra, amém? Porque nem todo mundo que chega até Jesus para ter alguma coisa dele está disposto a ser trabalhado por ele, irmão. Não é todo mundo que vem até Jesus que está disposto a ser tratado por ele. E para Jesus ele fazer algo lindo na tua vida, para ele te moldar, para ele trabalhar em você, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tocar nas tuas estruturas. Às vezes você chegou até a igreja com uma motivação, de repente, diferente. E nós chegamos muitas vezes com motivações diferentes. De repente você vem em busca da tua cura, você vem em busca de libertação. Irmãos, várias pessoas me procuram depois de um culto como esse de quarta-feira, porque pessoas estão sendo atormentadas por demônio. Não conseguem dormir, estão à base de remédios, escutam vozes. E elas chegaram até aqui porque elas sabem, alguém chegou até elas para poder dizer, não, eu também era assim, e eu fui liberto. Eu não sei qual que é a tua motivação que te trouxe até aqui. De repente você chegou, desde criança, você cresceu nos caminhos do Senhor, mas ainda não teve aquele encontro profundo com o Espírito Santo. E nessa noite eu quero te motivar a isso, para você realmente arrancar essa capa,
para que você possa expor realmente quem você é para Deus. Para que quando você fazer isso, você possa ter o toque dele sobre a tua vida. Para que o Espírito Santo possa mexer nas tuas estruturas. Amém? Irmãos, a graça de Deus ela é para todos. Mas para você receber essa graça, a primeira coisa que você precisa entender que você não merece essa graça. O que as pessoas não entendem é isso. A gente vai nos tornando, cada vez mais a gente vai nos tornando mais religiosos. Você vem para a igreja, você olha a situação, você enfrenta e de repente você passa por aquilo. E aí a gente vai virando um orgulho santo, né? De olhar e começar a ser juiz na vida de todas as pessoas. Tem gente que é muito dura em alguma coisa. Ah, mas aquela pessoa caiu de novo. Ah, aquela outra fez aquilo novamente. Ou é aquela que nunca muda. E nós esquecemos de olhar para a nossa vida. Irmãos, a graça ela vem sobre as nossas vidas e é um favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Nós recebemos essa graça através de Jesus Cristo. Nós precisamos carregar isso dentro de nós, mas todos os dias, com essa verdade no nosso coração. Eu tenho ela, mas eu não merecia ela. Porque quando você entende isso, o teu coração vai para o altar. Quando você entende isso realmente, o teu coração vai para o altar e você deixa de ser juiz. Você deixa de apontar o dedo. Você deixa de ser melhor que outra pessoa. Então que o Espírito Santo ele faça isso em você nessa noite, que ele faça isso na minha vida nessa noite. Que possamos nessa noite arrancar essa capa, para que o Espírito Santo possa tocar aos nossos corações. Agora, existem crentes, irmãos, que são fujão, que não gostam desse tipo de coisa. Irmãos, nunca é bom entrar dentro de um processo de Deus. Não é bom. Só que não queira achar que o fato de você ser filho de Deus é que Deus vai te isentar de tudo. Tem coisas que é necessária para a gente passar. Por quê? Tem situação, irmãos, que vai moldar o nosso coração. Nós vamos entender isso na vida de Naamã. O que aconteceu com Naamã, de alguma maneira, essa enfermidade trouxe equilíbrio na vida desse homem. Essa enfermidade levou esse homem até Deus. Essa enfermidade mudou algumas condutas e a maneira de ver as coisas. E a gente passa a ter essa certa empatia com as pessoas quando nós nos encontramos na mesma situação. Irmãos, teve situação que eu mesmo apontei o dedo para algumas pessoas, e eu lembro de uma pessoa específica, que eu olhava para aquilo e julgava aquela situação o tempo inteiro. E eu falava assim, como é que pode ser desse jeito? É muito feio fazer esse tipo de coisa que ele faz. Até eu entrar nessa mesma situação. E sabe o que eu entendi, irmãos, quando eu entrei nela? Que eu era igual ou até pior. Porque as minhas atitudes me mostrou que eu fazia coisas piores que aquela pessoa fazia. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar nessa noite? Eu quero que você olhe para dentro de você. Existem áreas dentro de nós que o Senhor ele quer trabalhar. E nessa noite eu oro para que o Espírito Santo possa trazer revelação sobre a tua vida e você possa colocar isso hoje no altar e falar para o Senhor: Senhor, faça da minha vida conforme a tua vontade. Faça o meu coração ser igual ao teu coração. Faça eu enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Faça eu cuidar como o Senhor cuida. Que eu possa ter as mesmas atitudes que o Senhor tem. Essa é a oração, a minha oração para nós nessa noite, amém? Uma das coisas que é claro, irmão, é que o toque de Jesus, ele nos cura. O Senhor veio falando comigo hoje nessa manhã, e eu comecei a pesquisar sobre a linguagem do amor. Quem aqui já ouviu falar da linguagem do amor? Alguém sabe? Você sabe existem quantas linguagens do amor? Alguém sabe aí ou não? Estou dando a deixa aqui, ó. Quanto? 5.
Eu quero ler com vocês aqui, porque o Espírito Santo veio falando isso no meu coração nessa manhã. A primeira delas, irmãos, é a palavra de afirmação. A palavra de afirmação, ela é uma linguagem de amor. Por quê? Irmãos, é muito importante você sempre liberar uma palavra de afirmação para alguém. Tipo dizer, você é uma bênção. A pessoa pode estar com a cabeça para baixo ali, né? Fala, não, levanta a cabeça, você é uma bênção. Ó, Jesus te ama. Você marido, você mulher, aprender a dizer para o seu cônjuge, ó, eu te amo. Olhar nos olhos e falar, eu te amo. Irmãos, isso é uma linguagem do amor, é a palavra de afirmação. Por quê? Porque dentro disso, ó, alguns especialistas dão dica para uma construção num relacionamento saudável e profundo e duradouro. E aí entra 5 linguagens do amor aqui, e uma delas é a palavra de afirmação. Então nós devemos carregar isso dentro de nós, que é a palavra de afirmação. Uma das coisas que o meu pastor, ele sempre nos orienta, e ele sempre fala, irmãos, e é verdade, como é que é bom quando alguém, de repente você prega uma palavra, alguém chega até você e pega e fala assim, nossa, Deus falou tanto comigo através da tua palavra. Irmãos, passa a fazer isso com alguém próximo de você. Como é bom esse tipo de coisa. Por quê? É palavra de afirmação. Falando assim, ó, olha, você está muito bonito hoje. Ó, você está muito bonito. Olha, você está cheiroso. Irmãos, palavra de afirmação. O Espírito Santo pode expressar através de você em práticas pequenas, que é a palavra de afirmação. Você já falou isso para o teu cônjuge hoje? Se você não falou, fala para ele aí agora. Chama ele, agrada ele, fala assim, você está gatão. Fala para ela, fala assim, miau. O segundo sabe qual que é, irmãos? Eu estava pesquisando sobre isso. Tempo de qualidade. Irmãos, você precisa aprender a ter tempo de qualidade. Uma das coisas que eu pego nos pés dos meus discípulos é a questão de ter tempo de qualidade. Toma muito cuidado, sabe por quê? Eu acredito que todos conheçam a questão do nosso ministério e como que ele funciona, né? Então, por exemplo, você tem célula na segunda, terça-feira tem estudo bíblico, ou tem teologia, quarta-feira tem culto, quinta-feira tem uma reunião, ou tem ensaio do louvor, não é verdade? Aí sexta-feira já tem o Teams, sábado já tem rede de jovens e domingo já tem culto. Irmãos, aprenda uma coisa. Você pode fazer as coisas para o Senhor, mas aprenda a ter tempo de qualidade com a tua família. Tem coisas na minha vida que eu não negocio. A primeira delas é ter tempo de qualidade com a minha família. Tem dias que eu não negocio. E vocês vão entender porque que eu estou dizendo tudo isso, tá, gente? Nós precisamos ter tempo de qualidade. Tenha tempo de qualidade com seus filhos, com a tua família. Porque tem gente, irmãos, que vai tentar suprir algumas coisas com a obra de Deus. E se você fizer algumas coisas assim desse jeito, as coisas vão caminhar para um caminho errado. O teu primeiro ministério é a tua casa, é a tua família. São os teus filhos. Não deixa os teus filhos crescendo e vendo um pai e uma mãe que não sai de dentro da igreja, mas não tem tempo de qualidade com o marido, não tem tempo de qualidade com a esposa, não tem tempo de qualidade com os filhos. Às vezes é necessário pagar o preço. Nós fomos convidado por um congresso que teve na Bahia, e da outra vez eu fiquei 10 dias fora. Eu tive que deixar 10 dias as minhas filhas na casa da minha sogra. Irmãos, dói o coração da gente. Eu procuro nem ficar pensando, porque dói. Mas dessa vez a gente entrou num acordo, eu e minha esposa falou, a gente vai bancar as passagens dela, mas elas vão junto com a gente. Porque eu não quero que amanhã as minhas filhas cresçam sabendo de um pai e uma mãe que faz a obra de Deus, mas que os filhos estão em segundo plano. Então, ter tempo de qualidade também é uma linguagem do amor. O terceiro aí é dar presente. Quem gosta de receber presente? Quem gosta ou não? Vou ficar com a minha mão levantada, as duas. Essa é a minha linguagem do amor, viu, gente?
Dá presente, irmão, presenteie as pessoas. Dar presente é uma linguagem do amor. Faça isso. Nem se for uma coisinha pequena. Dar presente também é uma linguagem do amor. O outro são atos de serviço. Você fazer algo por alguém. Fazer, andar a segunda milha. O pastor Jefferson falou isso aqui no domingo de manhã. Eu estava assistindo a live, eu achei muito bonito. Quando Jesus ele fala para você andar a segunda milha, a primeira milha é a tua milha, a segunda é a do teu próximo. Então, tempo, atos de serviço, também é linguagem do amor. E o terceiro é o toque físico. A questão do toque físico é uma linguagem do amor. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Abre comigo lá em Lucas capítulo 5, do versículo 12 em diante. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode me purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, nesse caso aqui, nós vamos voltar lá em Naamã daqui a pouco. Nesse caso aqui, a Bíblia fala assim que é esse homem que chega até Jesus. Esse homem vai até Jesus por saber aquilo que Jesus estava fazendo. Por isso que é importante, irmãos. E isso eu não falo, às vezes a gente olha e pega e fala assim: teve um tempo aqui que eu parei, por conta daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, sobre liberar palavras de conhecimento. Por quê? Irmãos, é muito bom, os sinais atraem as pessoas para dentro da igreja. Mas quando a motivação começa a se tornar outra, eu lembro que começou a vir pessoas de outras igrejas de fora aí, de outras cidades, e começaram a aparecer aqui no culto. Eu falei: eu vou começar a ter problema com outros pastores. Eles vinham no final do culto: pastor, ora por mim, entrega uma palavra para mim. Eu comecei a orar aquilo e eu parei de fazer isso até aqui em cima. Às vezes eu desci e fazia, só quando o Espírito Santo me mostra mesmo, eu vou lá e faço. Mas se eu perceber que é algo assim, eu dou uma segurada, porque eu percebo que começou a virar uma outra motivação. Irmãos, os sinais, eles têm que estar operando sobre toda a igreja. Você tem que ser aquela pessoa que convida o irmão para vir no culto, mas aquela que o Senhor vai usar para orar por ela. Vocês estão me entendendo? E não só aquele que está aqui em cima do púlpito. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ele venha trabalhar sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar prontos como igreja, para que as pessoas venham ser atraídas pela presença de Deus, por aquilo que Jesus faz. É muito bom. Nesse caso aqui, o homem, ele vem até Jesus porque novamente uma lepra. Ele chega até Jesus e ele fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus vira e fala assim: eu quero. Você conhece alguém que Jesus não quer curar? E às vezes, irmãos, a gente olha para alguma situação e pega e fala assim, Jesus ele não quer fazer porque se fizer, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, todas as pessoas que chegaram perto de Jesus e buscou cura, Jesus curou. De certa forma, Jesus fez. E uma das coisas que Jesus fez além da cura foi fazer uma transformação dentro da vida da pessoa. A primeira coisa aqui foi o quê? Irmãos, pessoa leprosa tinha que ficar distante. Ela carregava uma capa. E isso não é uma capa de honra não, irmãos. Era uma capa que ela tinha que carregar com um capuz. Toda pessoa que carregava essa capa com o capuz, eles identificavam de longe que ela era uma pessoa leprosa. Se ela chegasse perto demais das pessoas,
As pessoas poderiam pegar pedras e apedrejar essa pessoa, porque ela estava trazendo perigo para a vida da pessoa ou para algum familiar perto. Trazer alguma contaminação. Mas eu acho interessante que com Jesus é diferente. Quando Jesus ele fala assim, eu quero, Jesus faz o quê? Jesus toca nesse homem. E quando Jesus ele toca nesse homem, a Bíblia fala assim que esse homem ele é curado. Quantos de nós deixamos de vir na igreja porque a gente pisou na bola com alguém, ou de repente a gente acha que frustrou a Deus por alguma coisa que a gente fez e não deveria ter feito? Ou deixamos de vir na igreja porque caímos em alguma tentação ou de repente se envolveu no pecado. Enquanto a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que você não tem que fugir, você tem que estar próximo de Jesus. Por quê? Porque não é o teu pecado, irmão, que vai contaminar Jesus. É a santidade de Jesus que vai purificar o pecador. Vocês entendem essa profundidade? Quando você começa a ser bombardeado na sua mente a respeito da tentação que você está passando, pelo pecado que você cometeu, porque aquilo que as pessoas vão achar, é aí que você tem que vir para o altar. Porque é aqui que o Senhor ele vai te tocar e vai te curar. Irmãos, não foi a lepra que contaminou Jesus. Foi o que saiu de Jesus que trouxe purificação no leproso. E sabe qual que é a primeira coisa que ele teve que fazer? Ele teve que se expor. E é aí que nós temos que tirar a nossa capa, irmãos. Nós temos que nos expor para que o Senhor ele venha trazer cura. Quando a armadura cai, quando a capa de honra cai por terra, é aí que o Senhor manifesta a cura sobre as nossas vidas. O que precisa cair das nossas vidas nessa noite? O que precisa hoje cair por terra? Porque o Senhor ele quer fazer, ele quer curar. A primeira coisa que Jesus ele faz quando ele toca nesse homem, ele toca porque esse homem ele carregava uma rejeição dentro dele. Ele não poderia ficar perto de ninguém. Ele tinha que viver num lugar distante. Ele trazia perigo para as pessoas. Havia uma rejeição no coração daquela pessoa. Irmãos, eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas de repente você carrega uma capa em você, que você se mostra ser forte diante das pessoas, mas dentro de você existe uma ferida de rejeição. E o Senhor, ele quer tratar com essa ferida hoje, de rejeição sobre você. Ele quer mexer no teu interior. A outra coisa, irmãos, ele carregava um ressentimento dentro dele por tudo aquilo que tinha sido feito, pelo que as pessoas faziam. Às vezes ele tinha sido até apedrejado já e teve que fugir. Esses homens, às vezes, essas mulheres, às vezes eles tinham que se misturar na cidade para poder ter alguma coisa para comer. Eles tinham que ir até as cidades, de certa forma, mas eles passavam por perigo. Eu não sei qual que é a situação que você enfrenta. De repente, a sua capa é a culpa por algo que você fez. De repente, algo que você carrega aí que você nunca expôs para ninguém. Tem situações, irmãos, que às vezes a pessoa carrega dentro dela e ela não consegue expor, ela não consegue falar. Às vezes, irmãos, eu lembro de uma situação, o Espírito Santo às vezes ele me mostra algumas coisas quando eu ponho a mão sobre a cabeça de algumas pessoas. Vem como um filme para mim. Você não vai me ver com o microfone expondo situação, pecado de ninguém aqui. Eu não vou fazer isso nunca, porque quem expõe pecado é o diabo. Mas às vezes eu vou no ouvido da pessoa e falo com ela. Mas eu lembro de uma vez que eu passei por uma mulher, e o Espírito Santo, na hora que eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu vi uma culpa, e foi por conta de um adultério. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, fala para ela, vai nos ouvidos dela e fala, eu já te perdoei do adultério. Na hora que eu falei, ela começou a gritar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele quer expressar a palavra de afirmação.
As pessoas não se sentem perdoadas por Deus. O Espírito Santo, ele não quer trazer peso sobre você. Ele quer trazer cura sobre você, amém? Então nós precisamos abrir o nosso coração, porque eu não sei o que você está carregando dentro de você. De repente é por conta de uma injustiça. Está cheio de pessoas buscando por justiça própria, irmãos. Não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Não queira querer, de alguma maneira, movimentar certa coisa, né, com conversas, para poder fazer a tua justiça. Entrega para Deus. E às vezes nós temos que fazer isso no altar. Tem pessoas que carregam, toda vez que você encosta nela, ela está carregando aquela injustiça. E ela fica falando para o ciclano, para o fulano, para ver se chega até a pessoa. Irmão, você não precisa disso. Entrega no altar do Senhor. Fala para Deus, Deus, eu não quero tocar mais nesse assunto. Vai ser libertador para você. De repente é algo que fica te ferindo aí. Está dentro de você, irmãos, entrega no altar. Essa é a noite que nós precisamos expor as nossas feridas. Tirar a nossa capa. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele sabe. A Bíblia fala assim que havia algo em Naamã, e uma delas era o orgulho, irmãos. O orgulho gritava em Naamã. Quando ele chega lá até o profeta, a primeira coisa que ele queria era ser recebido pelo profeta. Irmãos, tudo que o profeta fez, ele fez debaixo de uma direção de Deus. Ele manda alguém avisar ele, falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E o homem sai inconformado. Ele fala, como assim? Eu vim com toda a minha comitiva aqui. Eu trouxe presentes aqui. Esse homem nem me recebeu. Aí ele já sai indignado. Por quê? A primeira coisa que ele mostra é a posição dele. O fato de ter ferido a posição dele leva ele para o orgulho. E isso eu estou pregando para quem é líder de célula, para quem é pastor, para quem é do louvor. Toma cuidado, sabe por quê? Porque de repente a capa de honra de Naamã aí, de repente é a tua posição em cima do altar. E nós precisamos ter coragem de abrir, para deixar o Espírito Santo tratar. Ele sai indignado. E aí ele sai falando assim, da onde eu vim não tem rios mais limpos? Aí os seus servos, irmão, de certa forma, começam a olhar para ele e falam assim, mas se ele não tivesse pedido algo mais difícil ainda, você não faria? É algo simples, vai lá e faz o que o homem está pedindo. Irmãos, às vezes a gente acha que Deus vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não, eu vou permanecer desse jeito aqui que Deus vai fazer. E às vezes, irmãos, o que precisa para a cura poder vir, para a libertação poder vir, para o trabalho de Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós vir, somos nós que temos que submeter a palavra do Senhor. Ele estava debaixo de uma direção, de uma palavra. A palavra de Deus nos ensina várias coisas. Tem gente tentando lutar contra a palavra, tentando fazer do jeito diferente. Não queira tentar fazer do jeito diferente. Toma muito cuidado, sabe por quê? Tem coisa que tem que ser feita diante daquilo que o Senhor nos mostrou, através da palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que ele vai lá e mergulha. E quando ele mergulha, é aí que vem e manifesta a cura. Quando ele volta, irmãos, ele vai se apresentar e ele mostra ali o fruto da obediência. A Bíblia fala assim, que ele oferece ali tudo aquilo que ele trouxe. E aí o profeta olha e pega e fala assim, não, nunca que eu ia receber esse tipo de coisa. Por quê, irmãos? Aprenda uma coisa. Está cheio de gente tentando comprar culpa. Está cheio de gente tentando comprar cura. Está cheio de gente tentando comprar libertação. Está cheio de gente tentando, de certa forma, dar um jeitinho para as coisas. A Bíblia fala assim que esse homem era pagão. Sabe o que ele estava tentando fazer? Eu vou lá pagar pela minha cura e eu volto para a minha vida da maneira que era. Irmãos, não saia daqui da mesma maneira. Se a palavra de Deus está falando com você, se o Espírito Santo está gritando no teu coração, se é hoje que você precisa fazer a tua renúncia, faça hoje, não volta para a tua casa da mesma maneira. Não volta com a mesma capa. Coloca isso nos pés do Senhor hoje, expõe e fala para o Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais ser dessa forma.
Um culto como esse, irmãos, pode mudar a nossa vida. Pode mudar toda a tua trajetória de vida. Foi num culto que Deus mudou a trajetória da minha vida. Foi num culto que Deus mostrou. Ele mexeu nas minhas estruturas. Aí você fala assim, eu estou pronto? Não, irmãos. Eu sei que tem mais para o Senhor fazer. É um processo. Mas não saia daqui da mesma maneira. A Bíblia fala assim que ele vai embora. E quando ele vai embora, a Bíblia fala assim que Geazi vai atrás dele. Geazi era um servo do profeta. E Geazi chega até ele e pega e fala assim, o meu Senhor mandou eu vir até você, porque ele mandou pegar aquilo que você trouxe de presente. Irmãos, toma muito cuidado em não mexer nos processos que Deus faz na vida de uma pessoa. Uma das coisas que eu não gosto de fazer, e eu tenho muito temor, quem me conhece de perto, os meus discípulos que me conhecem de perto, sabe, eu vou dar atenção total para a pessoa se ela chegou na igreja. Eu vou trabalhar com ela, eu vou fazer libertação com ela, eu vou discipular ela, vou mandá-la para o encontro. Mas depois de um tempo, quando ela está caminhando, irmãos, eu vou fazer de tudo para essa pessoa crescer e ela não ser dependente da minha vida. Está cheio de gente que pega apego emocional nas pessoas e a pessoa fica grudada na pessoa e não consegue crescer. Irmãos, como eu fico feliz quando eu envio uma célula, envio outra, a pessoa começa a crescer, eu quero que elas cresçam. Eu não quero que elas fiquem dependentes de mim. É muito bom ter pessoas do teu lado. Irmãos, é muito bom. Não é isso que eu estou falando, não. Nem todos também vão ser líderes. Vão ser pessoas que vão estar do teu lado, tudo bem, mas toma muito cuidado. Tem coisas que você não deve mexer. Não queira mexer nos processos de Deus na vida de algumas pessoas. Eu não sou muito de bajular discípulo. Quem é discípulo meu sabe. Mas eu vou trabalhar o máximo para essas pessoas crescer e exercer aquilo que Deus tem para fazer na vida delas. Eu vou pagar o preço. Eu vou investir, eu vou orar. Quem me conhece mais de perto sabe. Eu estou sempre preocupado, mandando mensagem. Não te vi no culto. Você começou o discipulado. Você está fazendo teologia. Está caminhando, está fazendo isso, está aquilo outro. Porque eu quero que cresça, irmãos. Irmãos, eu não quero. Até Jesus fugia da multidão. Não é isso que eu quero. Eu não quero pessoas com... Em tudo que vai fazer, a pessoa... Ela cria uma dependência emocional. Irmãos, eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. Eu não sou o Espírito Santo. Eu tenho falhas. A minha esposa me conhece. Eu vou frustrar. Eu vou machucar, eu vou ferir, eu vou falar coisas que não deve. Se passar muito tempo do meu lado, vai me conhecer quem eu sou, e aí, meu irmão? Agora o Espírito Santo pode te dar o suporte que você precisa. Então não queira entrar no processo daquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Toma muito cuidado. Tem pessoa que é insegura, ela vai prender o máximo. Se você é líder, se você é pastor, toma cuidado com a tua insegurança. Sabe por quê? A tua insegurança vai fazer você prender o discípulo e ele vai deixar de frutificar. A pessoa vai se tornar infrutífera por conta da tua insegurança. Tem pessoa que é carente demais, que tem que ter 10, 20 do lado dela, porque senão ela não está bem. Irmãos, quem preenche a tua carência é o Espírito Santo. É bom você ter pessoas do teu lado, é muito bom, mas melhor é ter o Espírito Santo te enchendo. Então não deixa nada te comprar, não deixa nada roubar o Espírito Santo da tua vida, de áreas que ele tem que entrar e preencher. Vocês estão me entendendo? A Bíblia fala que isso é tão sério que quando Geazi volta, porque ele interferiu num processo, ele volta. A Bíblia fala que o profeta vai até ele e fala assim, onde você estava? Você acha que eu não estava contigo em espírito quando você foi lá e fez isso, isso e aquilo? E sabe o que o Senhor nos alerta aqui? Irmãos, o Senhor é radical. Ele vira e pega e fala assim, porque você fez isso, a lepra que estava sobre ele vai vir sobre você e sobre toda a tua casa. Está cheio de pessoas aí colhendo maldição porque interferiu em processos. E não vem sobre a pessoa não, vem sobre toda a casa dela. Toma cuidado, irmãos. Tem coisa que a gente tem que ser radical, tem que abrir o nosso coração.
tem que ser como Jonas. Jonas entrou num bar que não era para estar. Todo mundo começou a colher a consequência por conta de quem? De Jonas. Bicho é tão sortudo que tira a sorte, cai em quem e cai nele. Vai, homem, fala quem que você é. Na hora que ele vê, o que você está fazendo com a gente? O que a gente tem que fazer para isso poder acabar? Joga eu dentro do mar. Por quê, irmãos? Interferindo em processos diferentes. Eu estou pregando para você abrir o teu coração, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer tocar em algumas estruturas nessa noite. O Espírito Santo quer que você cresça. E nós precisamos deixar o Espírito Santo ele entrar e agir. De repente você está que nem aquela mulher de fluxo de sangue. Até quanto tinha, ela tinha para poder pagar médico, ela alimentava a esperança dela naquilo que ela tinha. A Bíblia fala que ela ficou 12 anos sofrendo, mas ela alimentava a esperança dela com aquilo que ela tinha. Está cheio de gente tentando, forçando a barra, servindo o Senhor com aquilo que ainda tem. Mas irmãos, se Deus quer trabalhar em você, Ele vai nas tuas duas pernas. A Bíblia fala assim que teve que acabar tudo dessa mulher para ela poder fazer o quê? Agora não me sobra nada, eu vou ter que arriscar tudo que eu tenho. É a minha vida. Ela não poderia estar ali. Ela era uma mulher impura. Se ela tocasse em outras pessoas, ela deixava outras pessoas impuras. Mas ela vai e se arrisca e faz o quê? No secreto, ela toca na orla de Jesus. E quando ela toca, o milagre dela chega. Toma cuidado, sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo, ele está hoje mexendo nas nossas estruturas. De repente você está carregando na tua força aí. E o Senhor está falando assim, ó, já deu, filho. Já deu, filha. Entrega hoje. Expõe as tuas feridas que eu quero te curar. Eu quero te libertar. Eu quero fazer algo na tua vida. Para de viver de aparência. Para de viver dessa forma. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Eu quero encerrar com esse versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Queria chamar os músicos já. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado demais aí, não é um fardo de Jesus, irmão. Eu quero te incentivar nessa noite você ficar de pé.